Olá a todos, vamos dar continuidade ao nosso projeto de comentar o Código Penal artigo por artigo. E aqui o que você vê é o mapa do Brasil, jocosamente em forma de demônio. E o mapa do Brasil está aqui porque o tema desse vídeo é comentar o princípio da territorialidade, princípio esse previsto lá no artigo 5º do Código Penal, que diz, em seu caput: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido em território nacional. Observem, em particular, dois aspectos. O primeiro ele diz assim, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Bacana. Do que ele está falando especificamente? Ele está falando da chamada imunidade diplomática. A imunidade diplomática, prevista lá na Convenção de Viena, diz que os embaixadores e demais agentes diplomáticos ficam imunes à legislação do país acreditado. Então, feito essa ressalva, tudo mais submete-se à aplicação da lei penal brasileira, desde que tenha sido praticado dentro do território demoníaco, dentro do território brasileiro. E o que é que consideramos como território brasileiro? Território brasileiro é toda essa extensão no nosso mapa, como também o nosso ar territorial e o nosso mar territorial. O mar territorial brasileiro é aquele que vai até uma distância máxima de 12 milhas marítimas. O mar territorial que vai além disso, ou seja, aquele mar que vai até a distância de 24 milhas marítimas, isso é o que nós chamamos de zona contígua, que serve para fins alfandegários, de imigração, etc. O mar territorial ele é menor, ele vai até 12 milhas marítimas. E paralelamente a todos esses, existe uma distância muito maior, que é uma distância de 200 milhas. 200 milhas marítimas. Essa é a chamada zona de exploração econômica exclusiva. Então não vai confundir mar territorial, 12 milhas, zona contígua, 24 milhas marítimas, com zona de exploração econômica exclusiva. Cada qual em seu cada qual. Pois bem, definido o que significa território brasileiro, passa-se a uma análise seguinte do conceito de território por equiparação. O parágrafo 1º diz: para efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou que estejam a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Se pudéssemos fazer um roteiro a respeito disso, eu diria basicamente o seguinte: suponhamos, por exercício de raciocínio, que eu esteja diante de uma embarcação ou de uma aeronave brasileira. E suponhamos que essa embarcação ou aeronave brasileira, apenas por exercício de raciocínio, ela tenha natureza pública. Ou, em uma outra bifurcação possível, ela tenha natureza privada. Pois bem, se ela tiver natureza pública, a gente vai fazer uma nova segmentação disso, dizendo onde é que está essa embarcação ou aeronave. Se ela estiver no Brasil, bem, façamos a análise correspondente. Se ela estiver em alto mar, ótimo, façamos a análise correspondente. E se ela estiver em outro país, não tem problema nenhum, a gente faz a análise correspondente também. Por outro lado, se for uma aeronave ou embarcação brasileira de natureza privada, a gente também vai subdividir em 3 grupos. Se ela estiver no Brasil, se ela estiver em alto mar, também chamado de mar internacional, ou se estiver em outro país. Tá certo? Bom, suponhamos agora, pelo menos a título de exercício de raciocínio,
que eu estou diante de uma aeronave brasileira de natureza pública que está no Brasil. Aplica-se a lei penal brasileira. E se ela estiver em alto mar? Problema nenhum. Aplica-se a lei penal brasileira. E se ela estiver em outro país? Tem problema nenhum. Aplica-se a lei penal brasileira. Então, professor, onde quer que se encontre essa embarcação aeronave de natureza brasileira, se for de natureza pública, bandeira brasileira e natureza pública, aplica-se a lei penal brasileira, é isso? É exatamente isso. Onde quer que se encontre essa aeronave, aplica-se a lei penal brasileira, porque ela tem natureza pública e bandeira brasileira. Por outro lado, se a embarcação aeronave é privada, e está no Brasil, bom, natural que se aplique a lei penal brasileira. Se estiver em alto mar, aplica-se também a lei penal brasileira. Se estiver em outro país, entretanto, máxima atenção agora, tá? Aplica-se a lei penal estrangeira, salvo se a legislação penal estrangeira não abranger o julgamento desse delito. Nessa hipótese, em razão do princípio da bandeira ou do princípio do pavilhão, aí aplica-se como forma subsidiária a lei penal brasileira. Legal, né? Ponto. Voltemos então à leitura do artigo 5º, que diz, em seu parágrafo 2º, é também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou de embarcações estrangeiras de natureza privada, achando-se aquelas em pouso em nosso território ou em voo no espaço aéreo correspondente, ou estas em nossos portos ou em nosso mar territorial. Como é que é isso? É extremamente fácil. Vejamos então. Suponhamos que eu esteja diante agora de uma aeronave ou de uma embarcação de natureza estrangeira, alienígena, não tupiniquim. Aí a gente faz uma primeira divisão. Pois bem, essa embarcação aeronave tem natureza pública ou será que tem natureza privada? Primeira subdivisão. Segunda subdivisão. Onde é que elas estão? Será que elas estão no Brasil? Será que essa embarcação aeronave está em alto mar? Ou quem sabe ainda ela esteja em outro país? E se ela for privada, idem, né? Será que ela está no Brasil? Será que ela está em alto mar? Ou será que ela está em outro país? Pois bem, se essa embarcação ou aeronave estrangeira, dessa vez estrangeira, tá? For de natureza pública, segue-se a mesma regra. Onde quer que esteja, considera-se a extensão do território de seu país de origem. Então, aplica-se a lei penal estrangeira, onde quer que se encontre é a extensão do território de seu país de origem. Mas se tiver natureza privada e estiver no Brasil, alto lá, Brasil é terra nossa, aplica-se a lei penal brasileira. Ponto. Se estiver em alto mar ou em outro país, entretanto, aplica-se a lei penal estrangeira. Tá bem? É sobre isso que versa o artigo 5º do Código Penal, en passant, é claro, e com essas observações nós nos despedimos de mais um artigo. Até a próxima oportunidade.